Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um estudo. Eu espero que vocês estejam todos bem e, como sempre, tocando bastante. Bom, chegamos aqui no nosso estudo 16, um belíssimo estudo do nosso querido Hans Sitch, no volume 1. E vamos lá para algumas pequenas observações, né? É um brilhante exercício, cheio de arpejos, né? E com duas articulações, eu diria até três, né? Dependendo da forma em que a gente vai abordar ele, a forma em que a gente vai começar os nossos estudos. Então, mais aqui de princípio, eu noto aqui duas formas de articulações muito importante para ser aplicado nesse estudo cheio de arpejos, né? Então, a primeira que seria o nosso détaché. Détaché, vocês perceberam, eu toquei um trecho e eu deixei bem claro em mostrar para vocês o détaché, né? E o détaché, como outras, né? Outras articulação, é uma articulação em que nos dá liberdade de trabalhar todo o nosso arco. Aqui eu procurei, na medida do possível, trabalhar um pouco mais a região do meio, mas o détaché é importantíssimo nós trabalharmos no meio, na ponta, no talão, como nos exercícios anteriores que a gente tem visto, né? Então, aqui a gente tem esses arpejos para ser executado em détaché e em algumas notas nós encontramos alguns staccato. Não é assim? E o que acontece? Em algumas versões, lógico, né? Tem algumas versões aqui do nosso Hans Sitch em que algumas notas não estão bem claras esse staccato. Mas em outras versões, sim, tá? Então eu diria até que muitas das vezes é um problema de xerox, né? Que às vezes acabam tirando xerox e a gente acaba numa xerox que não tem uma boa qualidade, a gente acaba não enxergando essas notinhas do staccato. Mas, num primeiro momento, eu sugiro que estudemos ele inteiro, détaché. E depois que nós termos amadurecido bem, né, toda a nossa digitação e a nossa articulação do ar, e etc, né? A gente tem que estar muito familiarizado com essa articulação, o nosso querido détaché. Outro sim, né? O nosso legato. Por que não? Porque entre alguns arpejos, nós sempre vamos encontrar né? Perdoe-me, eu dei aí um sol natural. Tá? Então o que acontece? Eu preciso deixar muito bem claro, tá? Esse nosso ligado, essa nossa ligadura em três notas e em alguns momentos duas notas. Nessas que estão duas notas, às vezes intercalando duas com a primeira do nosso segundo grupo de tercinas, né? Quando nós temos essa, é importante eu trabalharmos, primeiro, tá? Um bom controle de arco, um bom domínio, tá? E não é necessário que eu use muito arco, a não ser quando eu estou só estudando a articulação, né? E assim por diante. Quando eu já tenho isso um pouco mais definido, né, tanto na minha figura de ritmo quanto do que eu quero do meu exercício, é bom que a gente faça isso e que a gente vá diminuindo cada vez mais o arco. Por quê? Porque isso me dará segurança em todo o exercício. É um exercício inteiro construído assim. Então é normal que no meio eu me canse. É normal que no meio eu perca o controle dessa situação, né, do exercício. E quanto menos arco eu tiver colocando em questão, em jogo, melhor vai ser o meu domínio do exercício. Então, ainda que esteja na ponta, no meio, eu tenho que tentar ir chegando no mínimo possível de movimento. Tá? Ainda que o exercício às vezes peça um pouco mais de movimento, na minha região da ponta,
você vai dominando o teu arco, sinta-se à vontade em usar muito, pouco, mais ou menos, tá bom? O importante de todo esse estudo é que a gente consiga fazê-lo sem perder o controle. Ok? Muito bem, só pra gente aqui entender toda a questão desse exercício, em alguns trechos eu vou ter depois, seguido da minha ligadura, uma nota staccato. Depois de eu ter praticado somente o détaché e depois o legato, tá? Assim por diante, é importante que nós conhecemos o efeito desse staccato. Bom, aqui não tem mais staccato, pelo menos na minha versão aqui na minha... Tá bom? Então, quando eu tiver esse desenho e que eu voltei lá no final... Tá, então... Então, aqui a minha versão não está muito boa. Me perdoem, tá bom? Mas é assim, em alguns trechos esse staccato vai acontecer. E eu sugeriria, até como querido professor meu, um dia fazendo um estudo desse tipo, até se não me falha a memória, era de uma obra de Bach, né? E ele falou assim, as figuras eram todas mais ou menos assim. E ele falou assim, me sugeriu que estudasse. Olha, estude todo ele desligado, détaché, estude todo ele staccato, estude todo ele legato. Se tem ligaduras de 3, estuda ele inteiro ligado em 3. Se tem ligadura com 2, estude ele inteiro com ligadura com 2. Se tem ligado 2 com uma do primeiro grupo, estude ele inteiro assim. Por quê? Porque são as articulações e as surpresas que nós vamos ter nele. E eu, na época, lembro que eu fiz assim, se não me falha a memória, eu acho que era com o presto da sonata do Bach. Sonata de Bach, tá bom? Então o que acontece? Ele tem o détaché, então eu vou estudar ele inteiro, sem ligadura, sem staccato, inteiro, do começo ao fim. Etc. Estudei inteiro, aí eu vou estudar tudo staccato, porque eu tenho figura de staccato, então... Mais pra ponta, pra ficar bonitinho, né? Final, estudei, eu tenho ligadura com 3, muito bem, vamos estudar ele inteiro ligado 3. E etc. Né? Consegui isso assim, eu vou ter qual a outra figura? Eu vou ter ligado 2 primeira e desligado a terceira. Então eu estudo assim, ó. Inverti. E assim por diante. Se torna até, né? Um jogo gostoso. Muito bem. Tendo feito assim, eu vou ter um outro grupo, né? Uma outra variação, que seria ligado as 2 últimas com a primeira de um grupo. Isso falando das nossas tercinas. Então eu vou ter desligado e ligo, 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 desliga. Certo? Então, quando nós começamos a estudar, deixa eu ver se tem mais alguma que eu não vi. Não, tudo é assim. Então, veja que nós vamos ter aí, né? Ligado 3, ligado 2, desligado e o staccato. Então, só num lindo exercício desse, eu vou ter 3 ou 4 formas para se estudar ele inteiro de uma única forma. Né? E aí o mais importante de tudo, um professor meu na faculdade, ele até falou assim, olha, quando nós lemos um livro, nunca nós vamos entender o livro numa primeira leitura, por menor que seja ele.
Nunca. Nós precisamos de uma primeira leitura para nós entender, talvez, o palavreado, para nós entender o idioma que eles estão usando, a linguagem que eles estão usando. Nós vamos ter que ler talvez uma segunda vez, né, para entender o propósito de todo o livro, o que ele nos passa. Talvez uma terceira vez para passar um pente fino em todos os personagens, em todas as metas. E depois de uma quarta ou quinta leitura, eu vou praticamente estar entendendo todo o livro. E ser capaz até de dizer tudo o que estava escrito nele com minhas próprias palavras. Então, quando nós fazemos um estudo de uma partitura, de um estudo, vamos pensar da mesma maneira. Nunca, numa primeira leitura, eu vou entender todo o propósito do meu exercício. Tá bom? Nunca. Eu vou precisar ter uma leitura para entender as notas, outra para entender as suas funções, os seus acordes, as suas tonalidades, uma outra leitura para entender as articulações, uma outra para entender as variações. Nesse estudo aqui nós temos aqui tons que vão modificando, né? E depois de uma quarta ou quinta leitura, isso no mínimo, né? Eu vou estar começando a estar sendo inserido dentro do exercício. E aí então, tudo a partir deste momento começa a ficar mais claro aqui. Então não é uma questão só de mecânica. Não, não. Eu não posso enxergar a música ou absorver a música somente como uma mecânica. De forma nenhuma, né? Eu preciso fazer isso de uma forma mecânica. É bonito, mas qual o entendimento sobre isso? Então, eu preciso entender as minhas fundamentais de cada arpejo. Eu estou entendendo as minhas primeiras, né? A minha base de cada tercina, para onde ela está me levando, para qual tom eu estou indo, eu começo a entender as coisas, e aí eu começo a fazer música com mais consciência, tá bom? Isso é muito importante no meu estudo, principalmente quando eu começo a desenvolver uma performance melhor, claro, né? Tá bom? Então, só para nós finalizarmos aqui, estou muito feliz em passar um pequeno trecho desse estudo, né? E eu até falo com muita alegria, né? Vivemos hoje um mundo de tecnologia com muitas facilidades, e eu noto, e vocês também que me assistem, tem muitos bons professores dando muitas boas dicas, e nós somos bem-aventurados de poder ter acesso a tudo isso, tá bom? Então o que acontece? Usufruam de tudo isso por um bem maior, né? Então assim, eu tento nas minhas simples e humildes explicações, eu tento colocar sempre de uma forma clara, às vezes nem tendo um português adequado, né? Mas algo que seja, pelo menos que não tenha chegado até vocês. Tá bom? Então eu espero que vocês apreciem esse exercício com muito carinho, tá? E um detalhe muito especial, né? Esse exercício me lembra muito alguns estudos de Bach, né? O que acontece? Tentem, né, a cada nota de apoio, não que isso seja um defeito ou um vício, mas tentem sentir ela. É ela que vai te conduzir para algum lugar, tá bom? Então eu começo com... Ó, eu estou sendo conduzido. Conduzindo para outro lugar. Olha a música. Ai, perdão. E aí comecem a brincar. Perdão, a minha corda falhou. Tudo bem, meus queridos? Mais uma vez é um grande prazer fazer música para vocês, tá bom? Estudem, essa semana a gente volta com 17. E gostaram? Por favor, compartilhem, passem para todos que vocês puderem, tá bom? E a gente se vê nos próximos estudos. Deem o seu joinha aí. Tchau, tchau!